disposição aqui da aula. Bernardo, eu vou fechar o meu microfone e eu vou ficar aqui gerenciando as pessoas na sala de espera, tá? Uhum, combinadinho. Muito Boa obrigado, viu, aula. Cris? Muito obrigado por acompanhar. E aí, já vou te dizer que tu falou de fazer pausa. Eu vou tentar fazer pausa, certamente. Mas eu também vou te pedir para me interromper e acrescentar exemplos se tu tiveres, porque, enfim, acho que é bem importante. Gente, eu não coloquei um slide de introdução agora que eu me liguei. Mas eu sou Bernardo, sou psicólogo, sou mestrando aqui, sob orientação do professor Dr. Rodrigo Grassi, e vim dar essa aula para vocês. Eu tenho uma dificuldade que é a seguinte: eu falo rápido. Então, se eu começar a falar muito rápido, vocês me avisem que eu tento dar uma modulada, mas se não, seguimos, tocamos o baile. Qual é o mapa da aula hoje? Basicamente são quatro conteúdos principais, sendo que os dois primeiros têm uma descrição rápida ali, que é a ideia de dar controle de estímulos, ou seja, qual é a influência do contexto nos nossos comportamentos, como é que os estímulos antecedentes agem sobre o comportamento, quais são os efeitos dele, ah, operante discriminado e discriminação operante, que descreve basicamente como o comportamento está sob o controle de outras variáveis, como é que elas são, e qual é a probabilidade de ocorrência, né? Ou como é que é sinalizado certo comportamento. A contingência tríplice, como o Chris bem falou, que fala de dentro dela tem os estímulos discriminativos, delta, e o treino discriminativo. Vale citar que essa aula tem duas características importantes. Uma delas é que a gente vai começar a sair um pouquinho da questão de topografia do comportamento, que até então a gente estava meio que apenas descrevendo elementos do comportamento. E a gente chama isso de topografia, e não tanto a função. Qual é a função, por que que um comportamento se mantém, normalmente tem relação com a função. E também eu diria que é uma aula que vai um pouco chegar mais próxima de vocês, assim, em termos de comportamento, que tem muita relação com nossos comportamentos até diários, assim. Vamos lá. A ideia é que muito dos comportamentos que a gente tem, eles meio que só existem dentro de um contexto específico. Então, a influência do contexto nos nossos comportamentos é muito importante, se não, melhor descrito, como afeta significativamente ou quase intrinsecamente, quando um comportamento é expresso ou não. Isso inclui, então, ambiente físico, nosso corpo, sensações, até emoções, né? O ambiente social, então, como é que a gente interage, mantém relações, como é que essas relações se manifestam, de novo, o ambiente emocional, como é que a gente sente, como é que é os sentimentos, como é que a gente se ativa por algum estímulo, e tudo isso, né, cada indivíduo tem uma característica, tem interações dentro de todos esses ambientes. Um exemplo que eu tentei dar com essa imagem, que não ficou muito intuitiva, mas vocês vão entender, prometo, é de que certos antecedentes, certos estímulos, eles condicionam como é que o nosso comportamento vai aparecer, principalmente o comportamento operante. Essa imagem deveria não tão muito bem descrito, deveria simbolizar uma fila, né? Tem certos ambientes em que a tendência que a gente tem de se organizar em uma fila é muito maior do que outros. Se a gente está num banco, ou num restaurante, ou no teatro, a gente vai num show, a gente tem um contexto muito mais propício, né, para formar uma fila, por exemplo. Normalmente a gente tem que acessar algum lugar, acessar algum ambiente, então a gente se organiza dessa forma. Tem outros ambientes que a gente nunca faria uma fila. Assim, na sala de aula a gente se senta organizado, né, em várias fileiras, ou enfim, vários ambientes não têm essa característica. Então, nesse caso, o exemplo da fila, por exemplo, a gente tem que certos estímulos antecedentes, como por exemplo o ambiente do banco, eles se correlacionam com consequências reforçadoras que sinalizam a disponibilidade de reforço se esse comportamento ocorrer. O que isso significa mais em português e não em comportamental? Significa basicamente que certos estímulos vão sinalizar que a gente deveria se comportar de tal forma, de uma forma X, para a gente ser reforçado, para a gente ser recompensado. O exemplo da fila do banco é basicamente, bom, se eu quero ser atendido pela moça do banco, eu tenho que esperar minha vez. Esperar minha vez normalmente também se define por vai ter uma pessoa, depois vai ter outra, depois vai ter outra. Então a gente se organiza numa fila se a gente quiser ser reforçado no comportamento de vou ser atendido no banco, vou depositar meu dinheiro, vou retirar meu dinheiro, enfim, qualquer coisa nessa direção. Então muito do comportamento de fila está dentro do contexto de quero ser atendido dentro do banco como ambiente. Dentro disso, a gente também tem outro fenômeno concomitante, que é que certos estímulos antecedentes eles são correlacionados à punição de um comportamento e eles vão sinalizar que é uma consequência aversiva caso esse comportamento ocorra. Agora, eu tô pensando em exemplos de banco, não tem muitas consequências aversivas específicas. Mas muitas vezes um comportamento ele não vai aparecer justamente porque ele é punido se ele aparecesse naquele contexto. Se eu, por exemplo, fosse pelado no banco, seria uma coisa que seria punida, de certa forma, porque, né, esse é um ambiente que ele não só não reforça tu chegar lá pelado, como ele te pune se tu fosse lá sem roupa, né? Porque não é um ambiente propício para isso. Fez sentido por hora? Esse primeiro slide, assim, essa primeira descrição? Sim. Perfeito. Tá.
Agora temos um belo gato, que o gato vai servir de exemplo pra gente. Um operante discriminado, ele é um comportamento que não só é mais provável de acontecer sob certas condições específicas, mas também tem relação com o histórico, o histórico de reforço diferencial. O que eu quero dizer com isso? A gente tem um repertório comportamental de como a gente tem um aprendizado em relação a certo comportamento. Então, o operante discriminado é não só o comportamento que é mais provável Filha, de aparecer naquele contexto, como ele não também é o. tem o histórico de ser mais reforçado naquele ambiente. O gatinho, ele tá aí porque eu vou dar um exemplo que eu gosto de dar, que é o gato e a chapa quente. Então, se a gente tem uma chapa quente, tipo, sei lá, de fritar carne, fritar bife, e um gato, ele põe a patinha ali, a chance é que assim que ele colocar a patinha, ele vai pular, vai sair correndo e nunca mais vai voltar naquela chapa quente. Vai ter situações que a chapa vai estar fria, que ela não vai estar quente, não vai ter acontecido nada. Mas mesmo assim, o gato, ele não vai tocá-la, porque ele teve um aprendizado, né? Ele teve uma punição muito forte ali de um calor, sei lá, escaldante. E o histórico que ele teve, né, nesse caso foi de, bom, esse ambiente aqui é um ambiente punitivo pra mim, eu não vou nunca mais tocar nessa chapa quente. Então é bem possível que para aquele gato que tocou na chapa quente, ele tenha um aprendizado, né, e o operante discriminado de não interagir com aquele ambiente que seria a chapa. Lembrando que esse é mais para um histórico de reforçamento, ou seja, se o gato recebesse uma recompensa, mas serve também para a punição, que nesse caso seria a chapa quente. Então, é um reforçamento negativo, ele está sempre ah, se ele evita a chapa, se ele não chega próximo dela, ele se alivia da aversividade de ter que tocá-la, né, no calor dela. Então, a discriminação operante refere-se não só ao processo pelos quais meu Deus, os organismos aprendem a diferenciar essas condições, mas também como eles aprendem no passar da vida dele mesmo, assim, como um organismo. A probabilidade de ocorrência, então, é afetada pela presença ou ausência desses estímulos discriminativos. Eu vou dar outro exemplo, fiquem tranquilos se vocês não entenderam. Um exemplo bem mais atual para vocês. E, uma coisa importante que esses slides são basicamente do Chris, tá? Mas eu modifiquei alguns deles justamente para ser um pouco mais atualizado, tadinho, parece que eu tô criticando ele. Mas muito da ideia é porque justamente nessa daí, ó. Porque, por exemplo, se eu der um celular para vocês, é bem possível que ele sinalize que vocês vão tocar na tela, porque, bom, normalmente eu tive um histórico de ser reforçado quando eu toco na tela do meu celular. Eu sei que assim eu tô ligando ele, assim eu tô acessando algum aplicativo, eu tô desbloqueando ele. Mas se eu botar um monitor de tubo para vocês, esse monitor antigão aí, vocês provavelmente não vão tocar na tela dele, porque vocês sabem que não existe nenhum reforçamento em tocar a tela de um monitor tubo desse, porque ele não tem essa funcionalidade. Então ele não sinaliza o reforço de, bom, esse celular vai responder com o meu toque. Porque, primeiro, não é um celular, e segundo, porque é um monitor extremamente arcaico, ele não tem essa funcionalidade. Então não vai reforçar o comportamento de botar o dedo nele. Faz sentido? É a mesma ideia. Outro operante discriminado que a gente descreve, esse aqui é o exemplo bem clássico do Moreira e Medeiros, que é o livro que vocês têm que ler, se uma criança faz pedidos para o pai quando ele está numa cara mais amigável, que é esse ambiente aqui, é um ambiente que provavelmente é um operante discriminado de reforçamento. Então ela vai ser reforçada se ela pedir, sei lá, um brinquedo, um doce ou qualquer outra coisa, quando o pai está alegre e feliz assim, e quando o pai tá brabo com cara de raiva, que a chance é bem menor do pedido ser reforçado. A chance é justamente oposta, a pessoa ser até punida nessa situação. Então, né, a filha que faz pedidos a depender da face do pai, caras amigáveis ou caras aborrecidas, é justamente porque ela tá encaixando o comportamento dela baseado no operante discriminado que pode aparecer ali. Seja a cara feliz, quando faz um pedido e vai ser reforçado, seja a cara triste e evitar de fazer qualquer tipo de pedido. Então, a partir dessa descrição, a gente tem dois hemisférios, digamos assim. O estímulo discriminativo, que serve para sinalizar a emissão de determinado comportamento que vai ser reforçado, né? E o estímulo delta, que é justamente a ausência ou a indisponibilidade de reforço. Então, a partir desse mesmo exemplo que eu dei, a gente consegue ter uma divisão desses dois fenômenos. O estímulo discriminativo, em que, bom, caras felizes do meu pai significa que eu posso pedir um doce, um brinquedo para ele. E caras aborrecidas ou tristes dele é o delta. Garante que eu não vou ser reforçada, ou até talvez seja punida, né? A ideia está nos dois, tanto a ausência, né, ou indisponibilidade do reforço, quanto possivelmente tu não só não vai ser reforçado, como vai ser punido. Então a gente tem aqui o estímulo discriminativo e o estímulo delta. O McDonald's, que esse exemplo clássico, eu não lembro se o Chris botou porque ele tirou esse exemplo ou se esse exemplo é do Moreira e Medeiros. Mas esse é o exemplo clássico na ciência comportamental, que é a lanchonete do McDonald's. Então, se ele tiver com as luzes ligadas, tu vê que ele está funcionando, abre aspas, e a descrição funcionar é principalmente bom, a função de atender pessoas deve estar sendo atendida, seja por luzes ligadas, tem pessoas entrando. É um estímulo discriminativo para tu entrar e engajar com o McDonald's, fazer teu pedido.
Mas se as luzes estiverem desligadas, se estiver tudo desligado lá, provavelmente é um estímulo delta. Então tu não vai ser reforçado se tu entrar lá. Consegue entender? Esses dois exemplos bem nessa mesma direção. Agora tem mais exemplos, né? Mas a base toda é essa. Então, os estímulos discriminativos, ou SDs, a partir de agora eu vou falar mais SDs, mais fácil, sinaliza que que dada resposta vai ser reforçada caso ocorra determinado comportamento. Lembrando que, nesse caso do McDonald's, bom, estou com fome, quero fazer um pedido, né? Quero ganhar um hambúrguer, sei lá. Se as luzes estão ligadas, então é um SD para eu fazer esse pedido, porque eu vou ser reforçado. Se tiver tudo desligado, então vai ser um delta para o meu pedido de um hambúrguer. Então, fica claro que o SD tem uma relação íntima com as consequências, com o reforçamento. Daí tem uma citação ali de um autor que é: a discriminação se estabelece pelo fato de um comportamento ser reforçado na presença de uma situação estimuladora, luzes, certo? Ah, e não ser na presença de outra situação estimuladora, luzes ligadas. Processo desse chamado de reforçamento diferencial. Então, dependendo do contexto, a gente é reforçado, então a gente consegue ter esse aprendizado, essas minúcias, digamos assim, baseado no reforçamento ou não das coisas. Ah, essa tabela é ótima. Quando eu falei que eu botei mais exemplos atuais, foi justamente essa tabela que eu fiz, tá? Que é a seguinte: agora a gente vai ter uma descrição de vários exemplos, eu não vou ler todos eles, tá? Mas eu vou ler os mais ah, importantes, que funcionam justamente nessa, vou chamar de dicotomia, entre o antecedente, a resposta que a gente dá e a consequência que a gente vê. Então, se eu recebo uma notificação, essa aqui, uma notificação de mensagem no WhatsApp, a tendência é que eu responda rapidamente para manter a conversa ativa. Então, eu receber uma notificação de alguém que eu gosto de conversar, sei lá, me faz com que eu tenha uma resposta mais rápida, ou responda rapidamente, justamente para manter essa conversa rolando. Então, nesse caso, eu receber uma notificação de mensagem é um SD para eu engajar mais, ou responder mais rápido. Uma foto de comida no Instagram, é um SD para eu curtir e comentar. Comentário delícia é muito engraçado, mas enfim. Comentar delícia para receber mais curtidas de volta, para engajar com o perfil de outras pessoas. Esse próximo exemplo é muito bom porque descreve como o tempo também é um SD, certo? Então, às 8 horas no sábado, que parece uma descrição bem engraçada de eu, né? Tipo, como ser 8 horas no sábado? Mas é que certos horários ou certos momentos no tempo também são SDs ou também são deltas. Então, às 8 horas no sábado, eu vou estar assistindo uma live no YouTube e eu vou conseguir interagir com os influenciadores ao vivo, de tal forma que se eu fosse assistir gravado ou em outro horário, talvez eu não conseguisse. Então, nesse caso, o SD é não só o horário, como a live no YouTube estar de fato rolando naquele horário. Faz sentido, eu vou ler só mais uma, só pra não ficar lendo tudo, assim. Mas um novo episódio de uma série de Netflix, então eu assisti mais rápido assim que lança, é um SD pra eu conseguir também discutir o episódio com os meus amigos. Então eu consigo, se eu entro se eu engajo com algo novo, se eu tenho essa resposta de engajar com algo novo, eu também consigo me manter mais atualizado nas conversas que eu tenho com amigos meus, sei lá, algo nessa direção. Fez sentido? Enfim, tem vários exemplos que é nessa mesma direção. Vale citar que eu não sei se live de música no Spotify existe, tá? Vocês, esse exemplo aqui eu copiei de outro lugar. Eu fiquei tipo, bom, eu nunca assisti uma live no Spotify, mas é possível. E a ideia comportamental tá certinha, então eu deixei aí. E os deltas sinalizam que uma resposta não vai ser reforçada, ou seja, sinaliza a indisponibilidade do reforço. Cris, só pra avisar depois desse slide, eu acho que vou dar uma pausinha, que tu pediu. Mas esse aqui é bem importante. É o seguinte, tá? Como eu bem acabei de escrever, né? Esses antecedentes, todo esse contexto, ele gera um reforçamento. Aqui a gente está falando do delta, em que ele não gera, né? Seja uma resposta que não vai ser reforçada, seja a indisponibilidade do reforço. Às vezes ele realmente está indisponível. Amanhã não pode fazer. Oi? Quer fazer uma pergunta? Acho que não queria, tá tudo bem. Ahn, esse primeiro exemplo, tá? O antecedente ali de mensagem ignorada no WhatsApp. Sabe quando tem duas flechinhas no WhatsApp? Às vezes tem uma só, né? Que a pessoa não recebeu. É isso que esse exemplo quer contextualizar. Eu não quis botar, tipo, apenas uma flechinha, daí eu botei mensagem ignorada. Então, a mensagem ignorada no WhatsApp é um delta para eu enviar mais mensagens. Porque, bom, se eu vi que a pessoa não tá recebendo, só vi uma flechinha, eu não vou ficar metralhando as pessoas de mensagem porque ela não vai receber. Então, uma flechinha do WhatsApp é um delta para enviar mais mensagens. Então, eu não recebo mais resposta, não recebo mais interação. Vale citar que eu já vou fazer um comentário sobre o não aqui, tá? Mas enfim. Nesse primeiro exemplo, então, uma marcação no WhatsApp é um delta para eu não enviar mais mensagens, porque eu não vou ser mais respondido, certo? Um story de festa de alguém no Instagram e eu comentar, parece divertido. Esse é engraçado. Então, tipo, a pessoa postar um story de festa no Instagram e eu comentar, parece divertido, e eu não receber nenhuma resposta, é um delta para eu não comentar mais.
Então, se a pessoa tá postando story na festa no Instagram, provavelmente eu não vou ser recompensado se eu engajar com aquela pessoa, porque ela tá numa festa. Ela tá num contexto em que ela não vai prestar muita atenção. Então, a resposta de comentar o story da pessoa acaba não recebendo reforçamento. Uma notificação de que eu recebi um comentário no YouTube, e eu responder o comentário imediatamente, também pode ser um delta no sentido de que, bom, a pessoa pode não estar ali. Então, às vezes, quando eu tô recebendo a notificação. Pera, esse exemplo. Não, ele faz sentido, sim. Agora eu tô pensando se ele faz sentido. Cris, talvez eu te questione desse daqui. Não, pô, notificação de comentário no YouTube. Então, se tu recebe a notificação de um comentário que alguém comentou num vídeo teu e tu responde imediatamente, isso não significa que tu vai ser reforçado ou recompensado, porque, enfim, a pessoa pode não estar lá, porque não é uma rede social que tem imediatez nas respostas. Agora, um comentário rápido sobre o não, tá? Tem uma questão, e por isso que esse slide tem essa outra questão aqui, que um não comportamento para a ciência comportamental não é uma boa descrição. A gente não usa não comportamentos. Mas quando a gente explica delta, é importante a gente citar esse processo de, não vai haver reforçamento ou a indisponibilidade de um reforçamento, mesmo que a gente tenha que usar dessa frase aqui que eu descrevi, não receber uma resposta, não receber uma curtida, não engajar. Então, saibam disso, que sempre que a gente descreve um comportamento como, abre aspas, um não comportamento, não faz muito sentido. Tudo que é comportamento é comportamento. Mas aqui eu tô querendo sinalizar para vocês que a pessoa não vai ser reforçada. Deixa eu pegar um outro exemplo que eu gosto que é legal. Achei esse aqui. Ó, então se os meus amigos estão jogando algum jogo online, sei lá, e aí eu peço pra participar, mas tipo, eles não me convidaram, talvez eles não respondam e talvez eu não seja adicionado na partida. Então eu ficar pedindo convite pra eles me adicionarem talvez seja um delta pro a ideia de jogar com eles, dependendo do contexto. Faz sentido? Cris, eu acho que eu vou fazer a pausa aqui, porque deixa eu ver. A gente vai começar com notícia tríplice agora. Uhum. Pessoal, a ideia das pausas é para a gente poder, neste momento, a gente vai ter também ao final da exposição um momento para dúvidas e comentários mais gerais, mas é para a gente tentar, digamos assim, dar um feedback para o Bernardo de como é que estamos indo até agora, né? Quando a gente está numa situação presencial, é mais evidente esse feedback, né? Pelas pessoas que estão É um delta? atentamente olhando ou aqueles que estão fazendo alguma outra coisa da vida. Mas no contexto online, especialmente nesse contexto onde nós temos apenas talvez dois colegas com a câmera ligada, né, é muito difícil para quem está apresentando ter um feedback sobre como é que as coisas estão indo. Então, essa pequena pausa programada é o momento de vocês sinalizarem para o Bernardo, né? Pode ser com reações, pode ser com abrir microfone, pode ser no chat, como é que estamos indo até agora, porque nós temos ainda algum conteúdo, e esse conteúdo que o Bernardo expôs até agora é conteúdo novo. Como é que estamos indo, pessoal? Tudo certo, por Reações? enquanto tudo certo. Eu Inclusive, achei bem tranquilo por enquanto também. Coisa boa. eu lembrei de um exemplo que eu sempre uso, assim, quando Manda. alguém, quando alguém fala pra mim, e inclusive falaram pra mim esses dias, eu tenho uma cachorrinha, e essa cachorrinha, às vezes, ela faz cocô fora do lugar. E aí eu ouvi que era pra bater nela. Que era pra bater nela. E aí eu disse assim, olha só. E essa pessoa tava tomando café na hora. Eu falei assim, olha só, se eu pegar, então, a xícara de café, tu deixar cair a xícara de café, eu pegar essa xícara de café e der na tua cabeça, tu vai olhar para, vai fazer sentido eu fazer isso contigo? Vai fazer sentido eu bater no cachorro porque ele fez cocô no lugar errado? Ou ele fez cocô no lugar errado porque eu não levei esse cachorro na hora certa? Ou Uhum. esqueci de levar? Às vezes não é culpa do cachorro, né? Uhum. Uhum. Aí, então eu gosto de usar esse exemplo, assim, se tu deixar uma xícara cair, ou se tu deixar um copo de água cair, eu vou bater em ti com o copo? Porque normalmente aí tem o exemplo da criança, né? Que a criança faz uma coisa errada, por exemplo, deixa sem querer um copo cair e aí os pais vão lá e xingam ela. Mas quando é uma Uhum. visita, tu não xinga, Uhum, fato. né? Dá pra pensar muito, dá pra pensar Vai muito fazer nesse só ter contexto. medo. Pode falar, querido. Desculpa. Não, tá tudo bem. Vai gerar uma resposta de medo. Uhum, uhum. Eu gostei do exemplo que tu deu de animal, porque olha só, uma coisa interessante é o seguinte: nós humanos, a gente tem uma questão muito.
mais tranquila de fazer essa distinção entre discriminativo e delta, e animal a gente apela para uma coisa bem importante, que é a questão de tempo. Então, por exemplo, eu não vou defender a ideia aqui de que bater em animais é uma boa ideia, tá? Mas vamos supor que a gente usasse essa hipótese, vocês vão entender por que eu tô falando isso. Com animais, a gente tem que apelar para uma coisa chamada latência. A latência, no sentido do tempo até a pessoa receber o reforçamento, no caso, o animal receber o reforçamento ou a punição. Por quê? Porque se, por exemplo, o cachorro faz com um lugar errado e amanhã eu dou um pescotapa nele e falo, não, tu não deveria ter feito isso. A chance dele ter aprendido alguma coisa, que já não era muito alta, agora vira próxima de zero. Porque a latência, o tempo até a resposta aparecer, que nesse caso seria o pescotapa no cachorro, é muito grande. Então a chance dele ter esse aprendizado é quase zero. Nós humanos a gente meio que consegue fazer, porque a gente, né, a gente tem linguagem, a gente tem outros estímulos aí que fazem com que a gente pense e associe as coisas e o aprendizado fica mais fácil. Mas para animais não tem isso, então a gente meio que sempre apela para isso. A ideia de muitas pessoas aprenderem a bater em gato, cachorro, enfim, tem relação com isso. Então, tipo, se ele recém fez o comportamento, tu imediatamente dá essa resposta meio que de agressão. Porque a ideia é, bom, ele recém fez, então ele vai aprender. Então também tem essa questão de a latência ser muito importante para, enfim, treinamento de animais no geral, pets. E esse aprendizado que as pessoas têm de fazer isso também vem com essa questão, assim, que os seres humanos a gente não se preocupa tanto com isso, a gente se preocupa mais com ah, coisa da linguagem que a pessoa vai conseguir entender. Mas esse é um bom exemplo mesmo, porque realmente, tipo, para o cachorro, ele não consegue fazer essa distinção entre o que que é um estímulo discriminativo e o que que é um delta. Então, para ele tudo é SD. Se eu tô com vontade de fazer xixi, eu vou fazer xixi. É isso aí. Então, tu meio que tem que botar o contexto ali para ele de onde é que é um bom lugar, onde é que é um mau lugar de se fazer. Né? Alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta. Manda. Eu só não entendi ali que tinha no slide que tá escrito. O SD para uma resposta pode ser o delta para outra e vice-versa. Só isso que eu... Tá. Isso, tá. É o seguinte. Peraí. Eu vou dar o exemplo do celular. É o seguinte, tá? O que eu te expliquei nesse slide é o seguinte. Se eu te apresentar o meu celular, tu vai conseguir mexer nele, então botar teu dedo, vai engajar com ele, porque tem um histórico de reforçamento dele de tu sempre tocar. Mas se eu te der o meu celular e ele estiver desligado, ele vai virar um delta. Tipo, não adianta. Tu vai ficar tocando, vai ficar tentando. Então o estímulo de colocar o dedo e engajar com o celular, tá? Eu sei que colocar o dedo é uma frase também. Mas se tu botar o dedo nele e engajar com ele, ah, vai ter situações que tu não vai ser um estímulo discriminativo, vai ser um delta mesmo. Porque ele tá desligado, porque ele tá quebrado, porque ele tá sem bateria, enfim. Então, o mesmo, dá pra falar o mesmo estímulo, o mesmo ambiente, enfim. Nesse caso, o celular, ele pode ser tanto discriminativo quanto, ele pode ser tanto SD quanto delta. Fez sentido? Sim, sim, obrigada. De nada. Eu gostaria de pensar mais exemplos nessa direção, mas eu sempre penso celular porque é mais intuitivo, assim. Talvez agora a gente possa, então, seguir adiante. A gente vai ter um novo momento também depois, ao final, para dúvidas adicionais, tá? Então, Uhum. Bernardo, vamos adiante. Bora. Lembrando que essa base que eu dei do delta e discriminativo é super importante, tá? Vai dar pra ter uma baita cancha comportamental só aprendendo esses conceitos. Agora, a partir daqui, a gente começa a complexizar um pouquinho o processo, mas a base você já tem. Então, a partir desse momento, a contingência tríplice aparece, que é a contingência de três tempos. Então, antes, quando a gente falava da reflexiva, lembra lá que tinha que bom que eu criei esse tape, talvez eu fale algum termo errado. Mas quando a gente fala lá do comportamento respondente, né? Respondente, do salivar, do cachorro, lá que vocês aprenderam, muito desse processo é basicamente estímulo-resposta. Estímulo-resposta, estímulo-resposta. Não tem mais outros elementos que entram nesse processo. Fica pareando as coisas, mas o principal é esse. Agora, a gente vai ter o envolvimento de um estímulo antecedente antes, né, do processo de resposta e estímulo consequente. Então, a base zona lá que vocês tinham de resposta e estímulo, agora ela é diversificada com estímulo antecedente, gera uma resposta, que gera um estímulo consequente. Então, o traço indica que esse antecedente ele controla a ocorrência de certa resposta. Como a colega perguntou, eu vou voltar, desculpa. O celular, ele pode ser um estímulo para eu colocar o dedo, você tá ligado, mas também não é se ele tivesse sem bateria, se ele tivesse desligado e assim vai. A contingência tríplice de situação, comportamento, consequência, pode ser colocado, aliás, pode ser colocado sob controle de diversos cenários diferentes. Esse aqui é uma descrição, se não me engano, do Moreira Medeiros, né, Cris? Que uma mesma situação, ela ela muda drasticamente dependendo do ambiente. E justamente na ideia da contingência tríplice. Então, se eu tô na... talvez o sol esteja bagunçando minha câmera, depois eu tiro isso. Mas, se eu digo para uma pessoa, o senhor é um ladrão.
A consequência desse meu comportamento vai depender do ambiente que eu tô. Porque se eu tiver só eu e ele, e eu falar, o senhor é um ladrão, a chance é que ele venha me agredir, que ele tente, sei lá, enfim, ele tente me agredir, tente me machucar, tente fazer alguma coisa, porque, né? Ah, o cara é um político experiente, então, sei lá, ele fica muito enfesado baseado no que eu falei. Mas, se esse mesmo político experiente lá nessa situação, a gente tá no meio da Globo ali, tem câmeras rolando, e eu falo, ah, olha só, o senhor é um ladrão, talvez ele não tenha essa mesma. Resposta, porque ele tem, né? Ele tá sendo filmado, é um contexto em que o comportamento dele não só tá sendo visto por mim e por ele, mas como sei lá, talvez milhares de pessoas. Então, e aí o exemplo que ele dá é justamente, não, não, ele tenta convencer de que, não, não, não sou um ladrão, o senhor que é um ladrão. Então ele tenta meio que reverter. Então esse mesmo processo de, né, indicar que alguém é um ladrão, ele muda drasticamente dependendo do ambiente que a gente está. A contingência tríplice, então, é a unidade básica de investigação na análise do comportamento. Lembra que eu falei que quando eu comecei essa aula, eu falei, ah, agora a análise do comportamento vai se aproximar um pouco mais do dia a dia de vocês? É muito nessa ideia, de que muitos dos comportamentos diários que a gente tem, das interações, tudo isso, ele pode ser trazido para uma lógica de, bom, vamos trazer isso para a unidade básica de investigação, que é a contingência tríplice, e vamos tentar entender melhor o que está rolando, entender melhor por que que isso se mantém, por exemplo. E o se mantém tem uma relação com a função. Agora a gente vai pensar muito mais na funcionalidade de um comportamento, ou seja, como é que dentro desse processo tríplice ele se mantém, do que a topografia. Isso é uma distinção importante. Eu não fiz um slide sobre isso, mas até na clínica, eu sou psicólogo clínico também, eu descrevo isso para meus pacientes diretos. Que uma distinção importante é a distinção entre topografia e função. Olha só. A topografia de descrever, um cara chamou outro de ladrão, ele só descreve esse fenômeno. Mas a função de tu chamar de ladrão pode ter consequências diferentes. Aqui, nesse caso, um deles eu ser agredido, o outro, enfim, o cara teria todo um comportamento diferente, as coisas seriam diferentes. Um outro exemplo que eu gosto de dar é correr. Se eu tô na rua e tem alguém correndo, eu posso escrever pra vocês, fulano está correndo. Essa mesma descrição, essa mesma topografia, pode ter funções diferentes. Ele pode estar correndo porque ele gosta de fazer exercício físico, ele pode estar correndo a polícia. Então, a partir de agora, a gente vai focar muito nesse aspecto funcional. Do porquê que o comportamento fica e que função ele tá. Perdão. Ele tá fazendo. Agora vamos lá. Cada indivíduo tem uma história de aprendizagem singular, tá? Vai ter muito do processo, por exemplo, reflexivo que vocês aprenderam, o salivar, resposta de medo, resposta de ansiedade, que a gente chama isso de filogenético, vem da nossa espécie. Vem da espécie animal, vem da espécie humana, coisa nesse sentido. Mas tem certos aprendizados nossos que é singular, que é de cada organismo, que é de cada pessoa, não tanto da nossa espécie. Então, o suar é uma coisa que a gente não aprendeu, a gente não aprende a suar. Mas tem comportamentos que têm relação com o suar que a gente aprende. Então, isso tudo nasce da nossa interação com o ambiente. O comportamento de qualquer indivíduo está sob controle de estímulos tanto antecedentes quanto consequentes o tempo inteiro. Para identificar, então, quais estímulos controlam um comportamento e de que forma isso acontece, a gente tem que analisar cada estímulo individualmente. Fazer esse processo de investigação, né, que é a base da análise do comportamento, olhando estímulo por estímulo. Negligenciar as relações de contingência vai levar a intervenções fracassadas. Isso é muito o processo que eu falei de topografia e função. Então, se eu pego um cara correndo e tento descrever que, isso aqui é porque ele gosta de fazer exercício físico, mas é, sei lá, 3 da manhã e ele tá com uma arma na mão, bom, não é porque ele gosta de fazer exercício físico, entendeu? Tipo, tem um outro contexto rolando aqui. Então, as intervenções, quando são pautadas em, às vezes, tipo, só descrever topografia ou só descrever o fenômeno e não tanto entender funcionalmente o que tá rolando antes e depois, eu fico perdido. Então, antes de aplicar qualquer tipo de intervenção, a gente tem que identificar o que produziu, o que mantém aquele comportamento. Pessoas diferentes apresentam comportamentos diferentes, ainda que os antecedentes e consequentes sejam os mesmos. Deixa eu dar um exemplo pessoal meu. Pera aí, pensar. Dar essa aula é um bom exemplo. Tem muita gente que, quando dá aula, fica extremamente nervoso, e isso não só faz com que a pessoa gagueje, coisa nesse sentido, como, enfim, tenha muita dificuldade. Eu sou uma pessoa que, quando tô dando aula, antes de dar uma aula, todo o processo, eu ensaio uma aula umas 5, 6 vezes, porque senão eu não consigo. Então, o comportamento de dar uma aula, a forma que eu dou a aula, tem muita relação com o meu aprendizado de que, bom, se eu não der essa aula sem ensaiar,
a chance é que tudo isso fique meio complicado. Então, na minha história de vida, eu tive muitas vezes em que eu não ensaiei, e todos os comportamentos que eu tive, as consequências são todas ruins. Eu gaguejei, as pessoas ficaram me olhando feio, eu senti que eu não dei uma boa aula, então minha autopercepção tava horrível de como eu dei, e talvez até os antecedentes, assim, de tipo, o que tava me motivando para dar aquela aula era totalmente diferente. Então hoje eu tenho esse funcionamento. Mas tem vários. Acho que eu vou dar mais exemplos aqui na pra frente, deixa eu garantir. Isso. Enfim, eu vou ter vários exemplos de como, ah, olhando para o contexto, a gente consegue entender que certas pessoas vão se comportar de maneiras diferentes, dependendo, mesmo se os antecedentes e os consequentes fossem exatamente os mesmos. Que tem a ver com a história de cada um, certo? Isso ocorre porque cada estímulo assumiu diferentes funções ao longo da história de cada indivíduo, certo? A gente pode usar as clássicas respostas fóbicas, né? Se eu apresentar uma aranha para muitos de vocês, talvez vocês nem notem, assim. Enquanto uma pessoa que é muito fóbica de aranha, ou aracnofóbica, a pessoa vai ter uma resposta de taquicardia, respiração super acelerada, enfim, dificuldade de pensar, tudo que é coisa baseado na apresentação de apenas um estímulo, que é o da aranha. Então, fora os exemplos mais clássicos fóbicos, tem muita coisa que entra nessa seara, assim, de que dependendo do aprendizado ao longo da vida da pessoa, ela tem uma resposta diferente. E aí a gente chega na discriminação de estímulos. A gente aprende, portanto, a discriminar certos estímulos que a gente passou por esse treino discriminativo. Então a gente foi reforçado, a gente reforça o comportamento na presença do SD e a gente extingue na presença do delta. Então, exemplo clássico da colega perguntou: um mesmo ambiente pode ser um delta e pode ser um SD? Sim. Um celular ligado, ele sempre vai ser SD para eu interagir com ele. Mas se o meu celular começar a pifar, começar a não funcionar várias vezes, ele cada vez mais vai se tornar um delta para mim. E aí eu vou ter um treino discriminativo de que, bom, muitas vezes do dia eu não posso contar com o meu celular, porque ele não tá funcionando. Mas em média, para outros indivíduos, se tiver uma outra história de aprendizado, o celular continua sendo dá para engajar com ele. Então depende muito desse treino de cada pessoa. Embora o SD assuma uma importância grande na tríplice contingência, ele não tem a função de eliciar uma determinada resposta, apenas fornecer o contexto. Então a gente não pode dizer que ele é responsável pela resposta. Então eu não posso dizer que o McDonald's, quando ele tá ligado às luzes, significa que ele faz com que eu entre e peça um hambúrguer. Não, mas ele é um contexto muitíssimo importante, fundamental, para que eu tenha esse comportamento. Ou para que as chances da resposta de entrar no McDonald's e peça um hambúrguer ocorram. O treino discriminativo, então, ocorre em situações onde o sujeito, aí na ciência comportamental a gente fala sujeito experimental, enfim, o sujeito já passou pelos procedimentos de modelagem do comportamento e passa a ser submetido a uma nova condição experimental. Então, a gente modelou o comportamento, a gente deu uma filtrada, uma funilada nele, e cada vez que eu der um estímulo diferente, ele pode se comportar de uma forma bastante semelhante. Através desse treino discriminativo, cada vez mais a gente cria novos comportamentos discriminados, perdão. Aí tem um exemplo lá no. Aqui tá a caixa de Skinner, mas vocês podem ler como sniff. O rato só recebe água quando pressiona a barra e ao mesmo tempo a lâmpada aparece. Então, quando a luz não estiver apagada, ele não recebe reforço, então ele para de pressionar a barrinha. Nesse exemplo, então, a lâmpada acesa é o SD e a lâmpada apagada é o delta. Certo? E aí, baseado nisso, vai ter um acúmulo, né? Então, cada vez mais ele vai apresentar o estímulo de pressionar a barra, baseado no SD, e cada vez menos vai aparecer baseado no delta. Então, esses são os resultados obtidos do treino discriminativo desse processo. Então, a luz acesa é o SD, e cada vez mais tem estímulo de pressionar a barra, e o oposto à luz apagada é o delta. Certo? Agora vamos para exemplos mais atuais. Uma coisa importante. Importantíssimo, vou sendo gravado. Lá na direita ali, ó, tudo que tá escrito punição, vocês leiam como extinção. Tem a ver com todo aquele processo que eu falei antes, que não comportamento na ciência comportamental, não se fala muito bem, não é bem um termo correto. E aqui nesse caso, quando a gente tá extinguindo um comportamento, o certo seria extinção e não punição. Eu não me liguei quando eu fiz a tabela disso. Mas bora lá. Lembra aquele exemplo de antes? A notificação da mensagem ignorada, da flechinha do WhatsApp, é um delta para enviar outra mensagem, e isso causa, então, a extinção do engajar no WhatsApp. Então, não recebe mais resposta, não emite mais resposta. Notificação de uma mensagem lida, por outro lado, quando a pessoa leu a minha mensagem, é um SD para eu enviar mais mensagens e receber mais respostas e ser reforçado nesse processo. Então, eu respondo mais.
Ó, o mesmo processo. Quer dizer, não é bem o mesmo, mas bem semelhante, né? Mensagem ignorada, mensagem lida. Um Wi-Fi desligado é um delta para eu tentar assistir um vídeo no YouTube, entendeu? Se você chegar na minha casa e aí eu digo, olha só, o Wi-Fi não tá funcionando, vocês não vão ficar abrindo o YouTube e aí falar, ah, Bernardo, eu quero muito ver esse vídeo aqui. Eu quero muito ver. Daí eu olho pra ti e falo, bom, mas o Wi-Fi tá desligado. Não, mas eu quero muito ver esse vídeo. Não tem como, né? Porque eventualmente o comportamento de ver o vídeo nunca vai ser reforçado, então o vídeo não carrega e aí se extingue esse comportamento. Mas se o Wi-Fi estiver ligado, se eu te disser, pô, pode ver o vídeo aí porque o Wi-Fi tá funcionando, tu vai ver o vídeo e o vídeo vai carregar. Então é reforçado. Ó, o exemplo que a colega perguntou, o celular sem bateria. Espera. Ah, não, tá certo. Invertou. O celular sem bateria é um delta para tentar usar um aplicativo, mandar uma mensagem ou qualquer coisa, porque o aplicativo não vai abrir, nada vai funcionar. A minha tela vai ficar preta ali, embora eu esteja engajando com ela. Mas o celular carregado vai ser um SD para eu mandar mensagem, abrir aplicativo, qualquer coisa, porque vai ser reforçado, certo? Um amigo, agora às vezes eu vou ficar bizarros aqui, porque, enfim, um amigo ocupado não vai me convidar para jogar um jogo online, então vai ser um delta para eu receber a resposta de jogar jogo online com ele. Mas se ele estiver disponível, ele vira um SD para a gente jogar junto, certo? Uma loja fechada é a mesma coisa, é um delta para eu comprar um item, enquanto uma loja aberta é um SD para eu conseguir comprar o mesmo item. Faz sentido? A gente tá indo pra finaleira aqui, pessoal. Você tem dúvidas? Eu falei que eu falava rápido. Assumo que não temos dúvidas. Então é o seguinte. Lembra que eu falei que agora a gente tem um delineamento mais de função e não tanto de topografia. Lá no passado, vocês aprenderam que a gente estava quando a gente estava no paradigma respondente, eu vou ler uma frase que é complicadíssima, mas vocês vão entender ela, tá? Fica tranquilo. O efeito produzido pelo estímulo antecedente no paradigma respondente não depende da sua relação com a consequência da emissão do comportamento. Então, depois que eu parear, depois que o Pavlov lá pareou o cachorro com a sinetinha, assim, ó, ele salivava, não importa. Podia ter comida, podia não ter comida, podia não ter nada, podia aparecer Jesus Cristo lá, ele vai salivar sempre. Porque a partir de certo momento o contexto meio que não importa mais. A relação já está estabelecida, eventualmente vai se extinguir, tá? Mas a resposta, no paradigma respondente, a resposta do salivar, ele vai vir, e não vai depender tanto das consequências. Enquanto no paradigma operante, a gente cria toda uma ordem tríplice, né, de SD, resposta e consequência, o SR, justamente por causa disso. Então, a ocorrência de uma resposta, de um comportamento, ele vai depender desse estímulo discriminativo, desse treino discriminativo. Mas o efeito sobre o comportamento, então, o comportamento aparecer ou não, é diferente do paradigma respondente. A resposta só terá sua probabilidade aumentada, ou a sinalização de uma resposta maior, se ela foi reforçada anteriormente, na presença do mesmo estímulo, certo? O estímulo discriminativo, portanto, não elicia uma resposta operante, sendo esse termo usado apenas para relações reflexas, né? Quando a gente fala do salivar, é uma relação reflexa, no paradigma respondente. No paradigma operante, no lugar do eliciar, porque essas são as questões de terminologia de comportamental, tá? Mas lá no paradigma respondente a gente fala de eliciar. Então, o comportamento é eliciar. Aqui no paradigma operante, no lugar do eliciar, a gente vai falar que o estímulo discriminativo serve de ocasião para, ou sinaliza a disponibilidade de algum reforço, caso seja emitido. É uma distinção importante? É. Eu sei que parece meio. É meio técnico, mas é importante. O eliciar e o sinalizar. É isso. Muito obrigado. Quando eu falei que eu tava na finaleira, eu pensei, bom, tem mais um slide. Mas não, esse era o último slide. Espero que vocês tenham entendido.